estudo produzido pelo Ministério da Saúde revelou que o Programa de Saúde da Família teve impacto significativo na queda da mortalidade infantil no Brasil nos últimos anos, principalmente em relação à criança de 28 dias de nascida a 1 ano de idade. A implantação em 2001 do Programa Nacional de Triagem Neonatal pelo Ministério da Saúde em todo o país tem sido um grande aliado na prevenção e no tratamento precoce das doenças que prejudicam o desenvolvimento do recém-nascido. Conhecido popularmente como teste do pezinho, o Programa Nacional de Triagem Neonatal é financiado pelo Sistema Único de Saúde. O exame é gratuito e obrigatório por lei e deve ser realizado nos primeiros 28 dias de vida da criança. O sangue do bebê pode ser coletado em qualquer posto de saúde. O diagnóstico precoce permite a identificação de uma série de doenças e impede a manifestação de algumas delas que levam à deficiência mental e provocam alterações irreversíveis na vida da criança. O programa Inclusão vai mostrar a importância do teste do pezinho para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de doenças graves que podem deixar sequelas e até provocar a morte do bebê. E ainda, o alerta de médicos e especialistas para que as gestantes façam mensalmente o exame pré-natal, a conscientização sobre os cuidados com a gravidez e a prevenção de doenças para impedir complicações na hora do parto. Diagnóstico precoce, gravidez assistida e bebê saudável. Estes assuntos, aliados ao teste do pezinho, fazem parte do programa Inclusão, que começa agora. Este chorinho pode significar um certo desconforto para o bebê, mas sem dúvida, no futuro, será motivo de alegria para as mães. Este é o popular teste do pezinho, um grande aliado na prevenção e no combate a doenças que levam à deficiência e até à morte. É o tipo de exame que toda criança deve fazer logo que chega ao mundo. O teste do pezinho é feito a partir do sangue coletado, de preferência do calcanhar do bebê. Por que é teste do pezinho? No pezinho, na realidade, como é uma área muito vascularizada e é muito fácil de você conseguir sangue, você termina fazendo no pé, né? Porque é uma picadinha só e você tem é uma área que tem muito vaso, então você consegue uma boa quantidade de sangue para fazer. Mas não necessariamente precisa ser feito no pé, pode ser feito com sangue periférico. Essas pequenas gotas de sangue são capazes de revelar precocemente vários tipos de doenças que provocam atraso no desenvolvimento da criança e ainda deixam sequelas para o resto da vida. O teste do pezinho é super importante porque a partir do momento que ele for feito no tempo certo e foi feita a intervenção no tempo certo, o bebezinho pode ter uma evolução boa do ponto de vista neurológico, do ponto de vista de qualidade de vida mesmo. O exame do pezinho é gratuito e pode ser feito em qualquer posto de saúde da rede pública. Ele é indicado para os recém-nascidos com até 30 dias de vida. Ao receber alta da maternidade, a mãe é orientada pelo pediatra a levar a criança imediatamente para fazer o exame. O ideal é que você faça após 48 horas de vida e faça o mais precocemente possível. O que é o precocemente? A gente orienta que seja feito de 5 a 7 dias. Se você conseguir fazer com 5 dias é o melhor. Como eu falei, a precocidade no diagnóstico é super importante, porque a partir do momento que você faz um diagnóstico precoce, o tratamento e a intervenção é precoce e as consequências para o bebê são menores. Existem 2 tipos diferentes de teste do pezinho, o simples e o completo. O que é feito na rede particular de saúde tem capacidade para diagnosticar até 40 tipos de doenças. Esse teste completo só é feito pago. Esse é o problema. É um teste caro. Ele é caro e ele, assim, além de ser caro, quanto mais doenças detectadas, quanto mais doenças testadas, mais caro fica. Já o teste do pezinho, que é oferecido pela rede pública, é bem simples. Nele são detectadas apenas 4 doenças, todas muito graves. Uma se chama fenilcetonúria, a outra se chama hipotiroidismo congênito, a outra são as hemoglobinopatias, sendo o carro-chefe das hemoglobinopatias a anemia falciforme,
E a última doença detectada no Programa Nacional é a fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose. Que doenças são essas? A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo. Ela é uma doença de origem genética que, se não tratada, vai levar à deficiência mental. O hipotireoidismo congênito é um problema na tireoide daquela criança. Ela pode ser de origem genética ou não. Mas, de qualquer forma, a tireoide da criança não funciona fabricando o hormônio necessário e ela muito rapidamente, mais rapidamente ainda do que a fenilcetonúria, vai levar à deficiência mental também. A fibrose cística é uma doença também bastante grave, ela compromete principalmente a parte pulmonar, a parte digestiva. Em casos bastante graves, a criança tem o pulmão todo fibrosado e leva à morte muito prematura, a fibrose cística. E a hemoglobinopatia? O que essa doença provoca? A criança que tem essa doença, que tem anemia falciforme, ela está muito sujeita a uma série de infecções, ela tem problema nas articulações, então você tem que ter toda uma abordagem terapêutica especial, um esquema de vacinação especial para proteger essa criança e trazer uma sobrevida maior. A biomédica Tânia Marini de Carvalho é a responsável pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde, uma iniciativa que foi implantada no ano de 2001 para atender recém-nascidos em todo o território nacional. O programa oferece, além do diagnóstico precoce, tratamento gratuito das doenças. A criança é acompanhada por uma equipe multidisciplinar especializada do Serviço de Referência. Só no ano passado, o governo destinou mais de 47 milhões de reais para este programa. Mesmo assim, apenas 3 estados brasileiros realizam as 3 fases que o teste do pezinho exige. São eles Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. São 3 que fazem a fase 3, são 14 que fazem a fase 2 e todos fazem a fase 1. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, mais de 13 milhões de recém-nascidos fizeram o teste do pezinho em todo o território nacional. Atualmente, mais de 16 mil crianças são acompanhadas e tratadas com medicamentos nos hospitais do SUS. Só no ano passado foram detectados mais de 2.500 novos casos de doenças, todas diagnosticadas pelo teste do pezinho. Esses pacientes, num primeiro momento, eles recebem orientação, né, sobre o que é a doença, o que vai ser feito, como é o tratamento, a medicação, mas elas vão ser acompanhadas a vida inteira. A maior parte dessas doenças são doenças de origem genética e mesmo o controle dessa doença tem que ser feito para a vida inteira. Você fez o pré-natal direitinho, não faltou nenhum mês à consulta médica, desde que você descobriu que estava grávida? Sempre tive em todas as consultas, né, direitinho, seguindo tudo que o médico me indicou, tudo que o médico falou. Uma vida saudável e feliz para Maria Fernanda. É o que deseja Aline, a mãe da menina, que nasceu de parto normal numa maternidade pública de Brasília. Foram 9 meses de espera e de cuidados constantes para que o bebê nascesse com saúde. E agora você vai levá-la para fazer o teste do pezinho? Vou sim, com certeza. Quem foi que te instruiu para fazer esse exame? O pediatra, assim que a neném nasceu, ela instruiu que a gente fosse ao centro de saúde mais próximo da residência. E você pretende seguir direitinho as indicações do médico? Com certeza, estarei lá. Podemos acompanhar você com a Maria Fernanda furando o pezinho dela? Pode, vai ser até uma ajuda, é uma força aí para mim. Então tá, vamos lá agora para o Centro de Saúde do Guará, tá bom? Tá ok. Conforme o combinado com nossa equipe de reportagem, 5 dias após o nascimento da filha, lá estavam Aline e Rogério com Maria Fernanda no colo para fazer o teste do pezinho no posto de saúde. Aqui a gente tem todo o procedimento. Nós vamos preencher a ficha com os dados da mãe, nome do filho, e vamos colocar o nosso número de sequência, que está nesse livro aqui. Então, toda a vida do neném vai estar aqui. Nós vamos estar colhendo e colocando toda a identificação. Então, o que acontece? Se o neném tiver algum probleminha,
vai ser detectado no primeiro mês de vida. Como todos os bebês, Maria Fernanda chora para fazer o exame. Para a mãe, isso não é problema. Qual a sensação que você teve? De tranquilidade. Agora eu já estou mais tranquila, até mesmo que eu fui bem instruída, né? O exame foi tranquilo, foi bem instruída pela profissional. Tá tudo tranquilo. Após a coleta, o sangue de Maria Fernanda, como de todos os recém-nascidos que se submetem ao teste do pezinho, é transportado para o papel filtro. Depois disso, segue para análise clínica no laboratório de um centro de referência do SUS. No Distrito Federal, o hospital de base é responsável pelo diagnóstico de todas as amostras coletadas nos postos de saúde. Este é o laboratório de triagem neonatal do Distrito Federal. Nós vamos conversar agora com o Dr. Jefferson Mitre, que é médico patologista clínico do hospital e vai nos explicar como é que funciona a análise clínica do sangue do bebê. Ele vem aqui para dentro do laboratório para ser processada a amostra, né, que entra no papel filtro. É feita a picotagem desse material, né, nesse equipamento aqui. Então, em plaquinhas são tirados picotes, círculos, pequenos círculos da amostra desse sangue, né, separado dentro dessas placas para depois ser analisado. Assim que a gente constata alguma alteração no exame da criança, a gente faz a convocação dessa criança, né? O serviço de triagem tem uma assistente social, né? A gente comunica a assistente social, foi encontrado o exame alterado, a gente passa os dados da criança para ela e aí ela entra em contato com a família, convocando essa família, explicando o exame e direcionando essa criança para um serviço específico, de acordo com a doença dela. Qual o tempo ideal para ter o diagnóstico fechado em relação à análise do sangue do bebê? O que mais a gente preocupa é com relação ao hipotiroidismo, né? Que aí eu teria que estar com essa criança sendo tratada até 15 dias de vida. Então, dentro de 15 dias já teria que estar essa criança com um diagnóstico fechado de hipotiroidismo e já tomando a medicação para repor o hormônio, que ela tem o déficit dele. Quer dizer, é uma doença tratável desde que diagnosticada até 15 dias de vida da criança. E o que pode acontecer com essa criança caso não tenha essa identificação da doença? Basicamente, assim, a principal consequência para a criança é retardo mental, né? Desse risco, os pais de Maria Fernanda estão livres. Cuidadosos, trataram de levar a filha para fazer o teste do pezinho dentro do prazo previsto. Agora é só esperar o resultado. Vou aguardar o resultado e vai ser tudo tranquilo. A mortalidade por causas perinatais representa o principal contingente das mortes que acontecem no primeiro ano de vida. A causa da morte do recém-nascido está intimamente associada às condições de saúde da gestante e à qualidade dos serviços de saúde prestados durante o pré-natal, o parto e a assistência ao recém-nascido. Por isso, quando o assunto é gravidez, todo cuidado é pouco. Do primeiro mês até o final da gestação, é imprescindível que a gestante receba assistência médica adequada e faça todos os exames para se prevenir de doenças que ponham em risco a própria vida e também a do filho. Há crianças que nascem de parto prematuro por várias doenças. Algumas podem e devem ser evitadas. A falta de tratamento eficaz no combate à infecção urinária da mãe, por exemplo, é uma delas. A gestante não pode descuidar da saúde. Existem mulheres que desconhecem os cuidados básicos e necessários para que tenham uma gravidez normal e um filho saudável. Esta maternidade pública de Brasília funciona dentro do Hospital Regional da Asa Sul, o HMIB, e é referência em atendimento à gestação de alto risco.
Por isso, atende mulheres grávidas de todo o país. A média é de 700 partos por mês. Os prematuros e os que nascem com problemas de saúde ficam internados nesta ala para tratamento. As mães só deixam o hospital quando a criança recebe alta. Kevin é o terceiro filho de Clean. Mesmo prematuro, o menino é saudável. Ele já fez o teste do pezinho. O exame foi feito na própria maternidade e é enviado para o laboratório. No caso da criança ter alguma doença grave, eles vão iniciar o tratamento com antecedência. Além do teste do pezinho, o que você considera importante para o desenvolvimento de um bebê? A amamentação. Mateus também é prematuro, nasceu de 26 semanas. Embora estivesse com o pré-natal em dia, a mãe conta que nem ela e nem os médicos que a acompanhavam sabiam que a gestação era de gêmeos. Esse descuido resultou na morte de um dos bebês. Estava fazendo o pré-natal direitinho e os médicos só escutavam um coração do bebê e sempre falavam, não, tá normal, mãezinha, tá normal. Então, o que aconteceu? Eu achava que estava normal, mas nem eu sabia. Mas você não tinha feito nenhuma ecografia antes desses 6 meses? Não, eu ia fazer na terça-feira, numa quarta-feira, no outro dia, né? Aí eu passei mal, 1 da manhã, aí tive que vir para o hospital. O que você acha que falta na rede pública para dar maior assistência à gestante? Você chega, às vezes falta um aparelho aqui, falta outro ali, às vezes não tem medicação, a gente tem que comprar, sabe? E é difícil, então, e são muitas pessoas para ser atendida. O que aconteceu que o seu bebê nasceu prematuramente? Infecção de urina. Teve que tirar o bebê às pressas? Foi. E você levou um choque quando soube disso? Eu chorei muito, na verdade, fiquei com medo. Tá com esperança que o bebê vai sair bem, com saúde, grande, gordinho? Com muita esperança. Uma infecção urinária que a mãe pegue na gestação. Essa infecção urinária, se não tratada, ela pode causar o parto prematuro. E às vezes de bebês, que hoje em dia nós estamos vendo 600 gramas, 700 gramas, tu imagina o quanto sofrimento que é para um bebê nascer com esse peso, ficar meses internado dentro de uma unidade de tratamento intensivo, sofrimento para a mãe, e que com um simples diagnóstico e um tratamento adequado poderia prevenir. O bebê de Carlene nasceu pesando 750 gramas e conseguiu sobreviver com a ajuda do programa Mamãe Canguru, um modelo de assistência neonatal humanizada e que hoje é utilizada em poucas maternidades públicas do país. Esse projeto ele começou na Colômbia, na verdade, foi um médico que, devido à falta de incubadoras, ele procurou uma forma de aquecer esses meninos, de conseguir fazer com que esses meninos ganhem peso, porque o prematuro ele precisa de um aquecimento, ele precisa de condições adequadas para ele se desenvolver. Já que ele está fora da barriga, né, ele tem que ter condições para que ele continue esse trabalho de desenvolvimento. De acordo com esta experiência, o bebê prematuro e de baixo peso fica em contato pele a pele com a mãe. E os cangurus, eles terminam de se desenvolver na bolsa, né? E aí ele amarrou os meninos, né, junto ao peito da mãe, aquele contato pele a pele, para poder proporcionar esse aquecimento que não era possível sem incubadora. No Brasil, poucas são as maternidades que utilizam o programa neonatal Mamãe Canguru. A Dogamib é uma delas. O sistema ainda funciona de forma precária. O que você acha que falta para que isso seja implantado? Principalmente recurso pessoal especializado. Esse treinamento era feito pelo Ministério da Saúde e atualmente não tem sido feito mais. Então, falta de pessoal de enfermagem, corpo de enfermagem, médicos 24 horas, porque atualmente aqui só tem médico pela manhã. Quais as dificuldades que as maternidades têm de aplicar esse programa? Existe alguma dificuldade? Existe sim, né? Muitas vezes o próprio pessoal não está capacitado, não tem esse olhar que hoje em dia está se difundindo e que se vê que no mundo inteiro que é preciso ter esse olhar para o recém-nascido. Perspectiva agora é intensificar essa ação
e sensibilizar os gestores, né, os diretores de maternidades, capacitá-los, capacitar a equipe toda para implementar um método. Eu acho que, idealmente, toda a maternidade deveria dar, em primeiro lugar, toda a maternidade deveria ter esse olhar diferenciado para o recém-nascido, esse o que a gente chama de atendimento humanizado. Esta é a 5ª vez que Luzenir é mãe. Embora prematura, a filha nasceu saudável, diferente do irmão mais velho, hoje com 15 anos. Na época, ao fazer o pré-natal, Luzenir descobriu que era portadora de toxoplasmose, uma doença que traz graves sequelas para a criança, caso a mãe não tome o medicamento indicado durante a gravidez. Eu poderia ter feito tratamento, né? Mas só que o tratamento era nos 9 meses de gravidez, só que na época não tinha no posto, aí eu tinha que comprar. E o que aconteceu? Ele nasceu, só que eu só vim perceber que ele era surdo na idade escolar. O que você conclui de tudo isso? Ele podia ter uma vida normal se eu tivesse tido condições, eu tivesse recebido os medicamentos, né? Que malefícios ela traz para uma criança e como a mãe é infectada? Bem, a toxoplasmose é uma doença produzida por um parasita chamado Toxoplasma gondii. E a mãe, na fase de gestação, ela pode ser contaminada através da ingestão de cisto contido nas fezes dos gatos ou de alimentos mal cozidos, carnes mal cozidas, ou através de verduras que não se feita a limpeza adequada. Esse parasita pode entrar na corrente sanguínea do bebê e provocar uma infecção congênita na hora do nascimento, com lesões para o lado do sistema nervoso, tipo hidrocefalia, surdez, cegueira, enfim, várias doenças produzidas por esse parasita. E foi também a toxoplasmose que fez com que Andressa, filha de Quelita, nascesse com deficiência visual. A mãe só foi informada que era portadora da doença depois que a menina nasceu. Eu fiquei bem abalada, triste, né? Chorei muito. Mas eu acho que é porque quando a gente tem um filho, a gente espera que ele seja normal, daquele jeito que a gente quer, né? Mas eu achava que ia ser assim, mas não foi. Você acha que você foi negligente durante a gravidez? Você fez os exames como deveria ter feito, o acompanhamento desde o primeiro mês da gravidez ou não? Não, eu não fiz desde o primeiro mês. Aí eu já peguei mais pelo final, né? Talvez seja o erro. O que te impediu de fazer o acompanhamento médico pré-natal? No começo eu não fiz, acho mais por irresponsabilidade, né? Um descuido da gestante pode trazer graves consequências para a vida da criança. Por isso, os especialistas chamam a atenção das futuras mamães. Faço um alerta a todas as gestantes, né, que façam o pré-natal, que iniciem o pré-natal cedo, logo depois de saberem que estão grávidas, já agendem uma consulta, que façam todos os exames recomendados. Dentro de instantes, você acompanha uma entrevista com o senador Flávio Arnes, autor da lei que instituiu o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um forte aliado à vida e à saúde da criança. No próximo bloco.